O flag football é uma modalidade do futebol americano que traz menos contato e mais agilidade no jogo. São 5 atletas de cada lado, no time de ataque e no time de defesa. O objetivo do jogo é fazer com que o time de ataque vá até o final do campo da defesa. Se a bola chegar até lá em posse de alguém do ataque, é marcado ponto. E assim o jogo é fluido. Defesa tentando defender passe aéreo, corrida ou dando tackle, que é a retirada das flags que ficam nas laterais do quadril. E o ataque tentando fazer estratégias para chegar até o final do campo o mais rápido possível. O ataque tem 4 chances até o meio do campo e 4 chances até o final do campo, que é a end zone. 7 anos atrás, vai fazer 8 anos atrás, estava no Orkut procurando algum esporte X para fazer aos fins de semana e não achei nenhum time de futebol, handball, não achei. E aí eu achei 4 times de futebol americano em São Paulo, feminino, em São Paulo. Aí eu entrei em contato com esses 4 times e acabei caindo no Palmeiras e lá eu fui no primeiro treino e me apaixonei. Os meninos jogavam flag 8 contra 8 e aí a gente também foi jogar o 8 contra 8. O 8x8 ele é uma modalidade muito específica de São Paulo. São Paulo já pratica isso há muito tempo, desde antes dos anos 2000. E isso tem muito a ver com o feminino também, porque as meninas começaram a aparecer e começaram a jogar com os meninos até formar os primeiros times em 2009. Tudo começou com o 8x8. A mudança para o 5x5 ocorreu em 2012, final de 2011, começo de 2012. O que acontece? A Confederação Brasileira procurou algumas pessoas envolvidas no esporte para desenvolver a modalidade no Brasil, porque era a única modalidade que tinha um campeonato mundial. O então presidente da CBFA, Flávio Cardia, recebeu uma carta da IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano, convidando o Brasil para jogar o Campeonato Mundial de Flag na Suécia, em 2012. E ele perguntou se eu aceitava o desafio de trazer o Flag 5x5 para o Brasil. Eu falei que sim, mas que eu queria com a seleção feminina, porque eu já treinava um time feminino de 8x8 e eu não ia abrir mão de treinar as meninas para fazer uma seleção masculina. E aí a gente decidiu fazer o primeiro campeonato brasileiro em 2012, no começo de 2012, que foi em Salto. Desse campeonato surgiu a primeira seleção brasileira, que foi jogar na Suécia e que voltou totalmente, tipo, meu Deus, o que a gente faz aqui, tipo, é ridículo, vamos levar a sério, vamos fazer direito para a gente conseguir competir. E lá a gente sentiu como era legal, como era divertido e foi paixão. O huddle é a reunião feita pelos times no início de cada jogada para planejar uma estratégia. Na transição do flag 8x8 para o 5x5, os times tiveram que pensar em estratégias de adaptação para a nova modalidade. Então é vermelha, desculpa. 7, 2, 1, drag. Ok? 1, 2, 3, drag. Foi um grande baque, porque imagina uma estrutura de um time onde tínhamos várias pessoas que tinham características para o 8x8, porque o 8x8 ainda existia um certo contato, tinha que ter meninas fortes na linha para bloquear, você tinha que saber tirar, e tudo isso envolvia um treino diferente. Então, quando foi a adaptação para o 5x5, muitas meninas desistiram. E a gente teve que se adaptar bastante, porque eram regras novas, era um estilo completamente diferente de jogo, o campo era muito menor, então foi uma transição muito complicada. A gente teve bastante trabalho para se adaptar ao estilo mais dinâmico do 5x5. E o 8x8 que eu conheça, hoje em dia, acho que é raro de ver. Então acho que foi uma transição para deixar mesmo de existir no Brasil. Descida ou down é o nome dado a cada tentativa de conquista de território de um time durante o seu ataque. No começo, os primeiros times tiveram que conquistar adeptos para a categoria ainda pouco conhecida. Eu fui convidada por uma amiga para compor um time, ela estava fundando um time, né? Tinha uma jogadora, que era ela, falou, tô formando um time, vê se aparece lá, tal. Falei, beleza. E aí isso foi, acho que outubro de 2012 que eu comecei. E aí eu fui bem, nos primeiros treinos eles falaram, não, fica, e fiquei para sempre, né? Já conheci o futebol americano, né? Eu sempre acompanhei a NFL, tudo.
Aí um belo dia eu falei, meu, será que tem time aqui em São Paulo? Aí eu fui pesquisar mesmo pra ver se tinha e achei alguns. Aí eu, nossa, da hora, eu conheci a modalidade, eu descobri que tinha um amigo meu que já jogava flag também. Aí eu, fechou, vou jogar. Aí depois de um tempo eu fui pesquisar de novo, né? Aí eu encontrei o Underdogs, que é o time que eu tô jogando agora, e estamos aí até hoje. Eu conheci uma atleta que queria muito jogar flag, porque o time dela, que era o Palmeiras, tinha um time de flag. E ela, meu, vou tentar uma coisa nova, diferente, vou lá conhecer. E ela começou a jogar, nisso ela me chamou. Mas aí depois que eu fui, aí me apaixonei, jogo até hoje, já faz 7 anos que eu jogo flag. Bom, quando eu terminei o colégio, uma colega me chamou, falou, Vicky, meu namorado tem uma equipe masculina e eles querem fazer um time feminino de flag. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, um esporte aí parecido com futebol americano, vamos? Eu falei, vamos, eu sempre gostei de todos os esportes. Falei, vamos aceitar esse desafio aí. E fui jogar na minha primeira equipe, que foi o Rhinos Ladies. Depois de 2 anos, saímos do Rhinos Ladies e teve uma fusão com o Palmeiras Locomotives. E aí todas as meninas que jogavam comigo, juntamos com o Palmeiras Locomotives e defendemos a camisa deles por 2 anos também. Depois disso, saímos da equipe do Palmeiras e fomos para o São Paulo Storm fundar um time feminino também. E hoje em dia foco um pouquinho mais na minha carreira, jogo ainda pelo Animalia Futebol, que é uma equipe onde um catadão juntou aí um pessoal que parou de jogar para se divertir e não deixar de praticar esse esporte que a gente tanto ama. Cada campanha pode ser composta por diversas descidas. Os times de ataque e defesa jogam separadamente, se alternando conforme o final de cada campanha. Fora de campo, as atletas também precisam alternar a vida pessoal com o esporte, que exige dedicação e treinos táticos, teóricos e técnicos. A gente tinha uma rotina de 1 vez por semana, no máximo 2. E eu, muito cedo, aprendi que isso me prejudicou, porque eu tive lesões. E hoje em dia eu não vou cometer mais o mesmo erro, né? A gente tem que aprender. Então eu faço academia hoje, coisa que eu não fazia antes. E eu treino mais técnico, teórico, coisa que a gente não acontecia antes. Era só um físico ali, correr, alguma coisa tática. E isso mudou totalmente. Então a gente saiu do cru de 1 vez por semana e foi para treinos teóricos, treinos semanais, oficiais e extras, treino você em casa pegando a bola, você tá lá sem fazer nada, então isso respira hoje em dia. Eu sou bem regrada com treino, então quando eu estava na preparação para o Mundial, eu tentava treinar quase todos os dias, fazer trabalho muscular, o trabalho de agilidade específico eu fazia já com o meu time, né, com o Storm. E alimentação, cuidava muito da minha alimentação. Então tinha trabalho nutricional também e a preparação física de academia, de rotina de treino, musculação também eu seguia muito a risca porque eu sabia que aquilo ia fazer diferença. Não tem como você ter uma rotina totalmente bagunçada e querer chegar lá a nível internacional, não tem como. Você tem que se policiar e você tem que tomar algumas escolhas na vida, né? Você decide se você vai encarar isso de cabeça ou não. Quando você encara, normalmente dá certo. Tackle é a retirada da flag da cintura da atleta em posse da bola. Durante o jogo, o tackle impede o avanço de uma jogada. Desde o seu início, o flag 5x5 também enfrenta obstáculos que dificultam o avanço e crescimento do esporte no Brasil. A dificuldade também é enorme, praticamente nenhum patrocínio, às vezes você consegue algum apoio pontual, então para algum campeonato, alguma ajuda assim, você consegue uma entrada em alguma empresa, você consegue ajuda de alguma prefeitura, ceder espaço, alguma coisa assim, mas é super limitado. Eu já gastei muito dinheiro com futebol americano e continuo gastando. Não ter tanto material para estudo, para qualquer coisa, não tinha muita coisa de flag, mesmo do 5x5 não tem tanta coisa ainda de flag. Não ter gente capacitada tanto assim para aplicar treinos e tudo mais, porque era uma coisa desconhecida. E local para treinar, antes tinha, ainda tem um pouco de preconceito, mas antes tinha mais ainda porque ninguém conhecia. Os gastos que a gente tem, né? Sempre é um dos maiores implicadores aí. É muito difícil, sendo esporte no Brasil, esporte feminino ainda pior. Então a gente se vira como pode. Vendendo camiseta, vendendo adesivo, fazendo evento,
E assim a gente vai levando desde 2012. Continua sendo super difícil, a seleção brasileira de flag football ainda mais, a confederação acaba buscando patrocínio para a confederação e para a seleção masculina. Até hoje tudo que foi feito na seleção feminina foram os atletas e técnicos que pagaram. Interceptação é quando a defesa toma posse da bola do time adversário, dando uma nova oportunidade para o seu ataque. As competições de flag funcionam como novas oportunidades de desenvolvimento para os times. E aí as primeiras competições foram os paulistas, que tinham times regionais. Dava para fazer competição, não precisava sair de um estado para outro, a gente nem conhecia, na verdade, times de outros estados. E devagarzinho foi evoluindo até chegar no primeiro circuito nacional, que foi em 2012. Aí, na superfinal do ano passado, a gente entrou assim, a gente foi para não ser a última colocada. Nosso objetivo era não ser a última colocada. A gente estava treinando muito para aquele campeonato. Só que sabendo que tinha times mais fortes, mais evoluídos, mais maduros no esporte, isso conta bastante. A gente, nossa, quando a gente viu que a gente estava na final, da superfinal, assim, a gente nem acreditou. Tanto que, cara, aquele segundo lugar foi uma vitória imensa, que nem a gente acreditava no nosso potencial. Aí esse ano, assim, a gente já sabia o que a gente era capaz, já conhecia todos os outros times, estudou bastante também. E treinamos, aí conseguimos pegar. Mas eu acho que é evolução, assim, sabe? É você saber que você tem que passar pelas fases. Tipo, é muito bom treinar, a gente ama treinar, mas estar em campo, colocando em prática assim, o que a gente faz, foi muito bom. Timeout é o tempo que as equipes perdem para descanso durante a partida, momento onde as atletas renovam as suas energias para continuar o jogo. A seleção feminina de flag 5x5 também busca se renovar constantemente para a participação do Mundial. Bom, no primeiro Mundial, como eu disse, a gente foi como espectador, digamos assim. A gente foi jogar, lógico, a gente queria ganhar, mas a gente foi para aprender. E a gente chegou lá, não sabia nada, com as flags erradas, não tinha noção de como que era o campeonato. Então a gente aprendeu muito no primeiro Mundial. Isso foi para a gente conhecer o esporte, eu acredito que tenha sido esse passo inicial aí. No segundo Mundial a gente já foi um pouquinho melhor. Então a gente se preparou mais, os treinos foram melhores, porque a gente conheceu mais a modalidade. Então a gente se preparou um pouquinho mais, teve um número maior de camps. A gente conseguiu ganhar alguns jogos. Perdemos de diferenças menores e terminamos em 10º, onde no primeiro a gente tinha terminado em 12º. E aí no terceiro Mundial a gente já foi, não, dá pra brigar aí mais por vagas. E aí a gente jogou bem melhor, a gente bateu pau a pau com o México, que foi o campeão mundial nos outros mundiais que a gente foi. A gente ficou em 6º lugar, ganhamos vários jogos, não só 1 ou 2, ganhamos alguns jogos. E eu achei que a evolução foi incrível, que a mudança de cabeça e de planejamento para melhorar a seleção cresceu muito de um mundial para o outro. Então, esse ano a gente está fazendo uma forma diferente, que é convidar pessoas do país todo, e a gente vai fazer 3 training camps, um aqui em São Paulo, um no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, e tentar escolher o melhores jogadoras para formar um time ainda, um número grande, acho que de 30, acho que é o nosso planejamento, para depois ir reduzindo até as 12 ou 15 que vão para o Mundial em si. É ver a capacidade atlética das jogadoras, ver se cada uma consegue desempenhar outros papéis, não só a posição principal dela. O relacionamento com o grupo também é importante, porque não adianta ter aquela jogadora excepcional, mas ela vai ser uma pessoa tóxica no grupo. Então a gente tem que avaliar muitas coisas para ter um grupo muito bom e bem unido. Para mim, dá para ver claramente a melhora, o desenvolvimento das atletas. A seletiva que a gente fazia 4 anos atrás, tinham muitas atletas limitadas. Esse treinamento aqui dá para ver que tem meninas do Brasil inteiro jogando num alto nível. E eu diria que todas elas jogariam na seleção brasileira de 4 anos atrás.
nesse agora, aí todo mundo aumentou de nível. Então é super legal de ver o aumento de nível e eu acho que vai ser isso que vai ser a melhor. Eu acho que essas meninas mais novas começando mais cedo, desenvolvendo melhor, mais rápido e desenvolvendo o flag football no Brasil inteiro. Touchdown é a pontuação máxima do jogo. Acontece quando uma atleta em posse da bola entra na endzone adversária. Assim como o touchdown é o ponto alto de um jogo, o crescimento do flag no Brasil tem atingido seu ponto máximo, com a criação de novos times e a expansão do esporte em todas as regiões do país. Nossa, eu vejo um crescimento assim muito maior, porque agora tem pessoas mais capacitadas, tem atletas que estão se tornando técnicos, tem pessoas que estão fazendo eventos de fora mesmo, trazendo conteúdo de fora, conteúdo dos Estados Unidos, conteúdo do México. Isso vai se expandindo, a gente não precisa mais depender só do Mundial, isso é uma coisa tão longe de alcançar. Os times podem se organizar e fazer competições maiores, mesmo mais perto. Então acho que daqui para frente a quantidade de times talvez não aumente tanto, mas a quantidade de atletas e a qualidade de atletas vai melhorar com certeza. Olha, eu acho muito bom ter novos times, principalmente em lugares que não tinham. E quanto mais interação, maior interação entre esses times de troca de experiência, é bom. A gente acaba descobrindo alguma atleta muito boa que a gente não fazia a mínima ideia. Então, quanto mais gente jogar, quanto mais gente se dedicar, fazer o trabalho certinho, vai ser bom não só para essa pessoa, não só para a seleção, mas como o flag em geral. Eu acredito que está crescendo muito rápido, mas em 2 anos o que a gente tem agora para ter atletas indo para o training camp da seleção, tipo, é muito bom de ver isso, e eu vejo assim um crescimento muito absurdo e eu sei que isso vai aumentar muito nos próximos anos. Eu tenho esperança e dá para ver mesmo assim na prática. Eu acho que a gente já está com quase 50 times, só femininos. E tipo, em 7 anos atrás, 8 anos atrás, eram 2, 3. Foi muito rápido. E a tendência é crescer cada vez mais. Então a gente não pode perder o controle disso e sempre tentar fazer essas equipes estarem em contato uma com as outras, para aprender cada vez mais e evoluir o esporte como um todo.